Fala pessoal, tudo bem? Mais um vídeo saindo para o canal e hoje eu quero responder uma dúvida que praticamente chega todo dia no meu direct lá no meu Instagram. Inclusive, se você não me segue no Instagram, não me deixe de seguir por lá também. E a dúvida que eu mais recebo é quais são os investimentos ideais para quem está começando agora fazer suas primeiras escolhas, fazer os seus primeiros aportes no mundo dos investimentos. E é exatamente então sobre isso que a gente vai falar hoje. Eu separei os 3 melhores investimentos de renda fixa para iniciante e inclusive para quem está começando com pouco dinheiro. Vocês vão ver que dentre esses investimentos aqui tem investimentos mínimos a partir de R$1. Mas antes de partir para a prática, para te falar, enfim, quais são esses 3 investimentos, é muito importante que você tenha em mente que o nosso mercado financeiro ele se divide em basicamente 3 grandes grupos de investimentos, que é o que junto com os meus alunos do treinamento Mapa do Tesouro, a gente chama carinhosamente de tríade dos investimentos, que são esses que eu vou mostrar aqui na tela para vocês. Basicamente, o mercado financeiro, ele se divide nesses 3 grupos: renda fixa, renda variável e investimentos no exterior. E conforme a gente for seguindo essa ordem, renda fixa, renda variável, investimentos no exterior, vai aumentando o grau de risco que o investidor tem que tolerar para poder investir e aumenta inclusive a chance de que, pelo menos no curto prazo, esse investidor ele tenha prejuízo, né? Ele tenha rentabilidade negativa com seus investimentos. Então percebam que os investimentos de renda fixa, eles são aqueles investimentos mais seguros e conservadores, com o menor risco do investidor perder dinheiro, ou seja, ter rentabilidade negativa. Depois a gente tem os investimentos de renda variável e os investimentos no exterior, que são então de fato investimentos mais imprevisíveis, por isso mais arriscados, e que se você for iniciante, né, há chances maiores de você não ter o resultado que você espera com esse tipo de aplicação. E que você, por outro lado, tem então rentabilidade negativa, prejuízo, principalmente se você investe objetivando curto prazo, ou seja, deixar o seu dinheiro aplicado por menos tempo. Então é muito importante que, se você é um investidor iniciante, você esteja dando os seus primeiros passos no mundo dos investimentos, se você ainda não tem vivência, experiência de mercado e até mesmo conhecimento técnico, que você comece pelos investimentos mais seguros e conservadores, que é o que a gente chama de investimentos de renda fixa. Isso depois que você já tiver uma certa experiência, que você já tiver um certo tipo de conhecimento e que por isso, consequentemente, você passa a tolerar um pouco mais de risco, que você se aventure pelos investimentos de renda variável e investimentos no exterior. E é justamente por isso, então, que hoje a gente vai falar sobre os 3 investimentos de renda fixa mais adequados por quem está começando, independente do quanto de dinheiro que você tem para investir. E vamos, então, ao primeiro investimento de renda fixa, que, na minha visão, é o primeiro investimento que absolutamente todo e qualquer investidor precisa ter, que são aqueles investimentos aplicados no Tesouro Selic e nos chamados CDBs de liquidez diária. Para quem não sabe, quando você investe em renda fixa, você está emprestando o seu dinheiro para o emissor daquela operação. E quando você investe, por exemplo, em Tesouro Selic, que é um dos tipos de títulos, né, do nosso Tesouro Direto, você então está emprestando o seu dinheiro para o nosso governo federal e ele promete te pagar aquela rentabilidade acordada no momento em que você faz o seu investimento. Se você vier aqui junto comigo dentro do site do Tesouro Direto, que eu vou colocar aqui na tela para vocês, a gente vem aqui na parte de títulos, preços e taxas e você consegue ver então cada um dos tipos de títulos que você consegue investir via Tesouro Direto, ou seja, emprestar dinheiro para o governo numa data determinada e acordada, que é o vencimento, ele retorna para você aquela rentabilidade anual contratada. E aqui a gente vai falar um pouco sobre os títulos do Tesouro Selic. Tem um vídeo que eu já fiz há mais tempo aqui pro canal, que é o Guia do Tesouro Direto atualizado, né, em que eu falo sobre cada um desses tipos de títulos. Mas se você é um investidor iniciante e está começando agora, é muito importante que você foque em conhecer e aprender a investir, em saber como funcionam os títulos do Tesouro Selic. Que se você consultar aqui a rentabilidade anual, você vai ver que esses títulos, eles te pagam a taxa Selic acompanhada de uma taxinha aqui, que no caso agora do Tesouro Selic 2026, no momento em que eu gravo esse vídeo, é de 0,1153%. E no caso do Tesouro Selic 2029, que tem um vencimento, né, um pouquinho mais distante do que o Tesouro Selic 2026, agora é de 0,1935. E quando você investe em Tesouro Selic, então, que é um dos tipos de títulos do Tesouro Direto, no qual você está emprestando seu dinheiro para o nosso governo federal, para a nossa União, você vai receber então como rentabilidade anual a nossa taxa Selic,
mais essa pequena taxa. O investimento mínimo aqui a gente consegue ver que para o Tesouro Selic 2026 é de R$ 130,82 e para o Tesouro Selic 2029 é de R$ 129,78. Lembrando, no momento em que eu gravo esse vídeo, isso porque em todos os dias úteis esses valores sofrem pequenas alterações. E com o vencimento, pessoal, no Tesouro Selic 2026 para 1º de março de 2026 e no Tesouro Selic 2029 para 1º de março de 2029. E o que você precisa entender é que esses tipos de títulos, então, eles têm a sua rentabilidade dada pela nossa taxa Selic, que é a nossa taxa básica de juros da economia, que hoje, no momento em que eu gravo esse vídeo, abril de 2023, se encontra em 13,75%. Ou seja, se você investir o seu dinheiro e deixar ele aplicado, enquanto a taxa Selic se mantiver em 13,75% ao ano, o seu dinheiro vai apresentar essa rentabilidade em termos anuais. E é claro que se daqui a algum tempo a Selic ela comece a cair, a sua rentabilidade ela também vai cair. Mas mesmo que a Selic ela comece a cair nos próximos meses, e a gente tem previsão de que a Selic comece a cair aí por volta do meio de 2023, fato é que esse é um dos melhores investimentos para você começar a investir, porque ele é a prova de prejuízo. Você hoje investir num título como esse, com uma Selic tão elevada, e com um deságio, ou seja, que é um plus de rentabilidade, que é essa taxinha aqui que acompanha a taxa Selic na rentabilidade informada pelo seu título, você tem a garantia de que em todos os dias úteis o seu investimento ele vai render, ele vai ter um acréscimo aí de rentabilidade, com base na Selic anual, que é apurada, pessoal, em termos diários. Isso porque muita gente acha que a taxa Selic ela é uma taxa anual, e de fato a gente fala em taxa Selic em termos anuais, mas a taxa Selic ela é uma taxa que na prática ela é apurada diariamente, ou seja, em todos os dias úteis, a apuração da taxa Selic diária, que se a gente somar, fizer uma média, de uma taxa Selic apurada, em todos os dias dentro de um mesmo ano, ela vai ficar muito próxima dessa Selic que a gente trabalha em termos anuais, que hoje se encontra em 13,75% ao ano. Mas o que eu preciso que você entenda com relação ao Tesouro Selic, que é o quê? Um investimento extremamente seguro e conservador, que ele rende todos os dias úteis um pouquinho, com base na Selic que é apurada diariamente, e que por causa disso te permite o quê? Resgatar em qualquer dia útil. Ainda que o seu investimento em Tesouro Selic tenha um vencimento em 1º de março de 2026 para o Tesouro Selic 2026 e 1º de março de 2029 para o Tesouro Selic 2029, se você quiser resgatar em qualquer dia útil antes desse vencimento, você pode fazer isso, você não vai ter nenhum tipo de risco, nenhum tipo de penalidade. E é justamente por isso que esse tipo de investimento é muito indicado para quem está começando agora, porque ele é um investimento seguro, conservador, à prova de prejuízo e que te permite resgatar a qualquer momento, caso você faça uma aplicação e daqui a pouco tenha um imprevisto, em que você necessite resgatar esse dinheiro, ainda que o vencimento esteja distante, só lá em 2026 ou 2029 para cada um desses dois tipos de títulos. Contudo, nem tudo são flores e eu tenho a obrigação, o dever de informar para vocês também o lado desvantajoso desse tipo de investimento, porque cada aplicação tem o seu lado bom e tem o seu lado ruim, e com o Tesouro Selic não é diferente. E as desvantagens desse tipo de título são as seguintes. Em quaisquer investimentos de renda fixa que você fizer, se você resgatar antes de completar 30 dias daquele aporte que você realizar, você está sujeito ao IOF, que é o nosso Imposto sobre Operações Financeiras, nessas alíquotas que eu vou mostrar aqui para vocês. Quanto mais tempo você deixa o seu dinheiro aplicado, menor é a alíquota que você paga, até que chega ao 30º dia e essa alíquota fica zerada e dali em diante ela fica zerada para sempre, ou seja, ultrapassados 30 dias da realização do seu investimento, você não paga mais o IOF, você fica totalmente livre desse imposto que incide sobre os rendimentos da sua aplicação. Além disso, qualquer investimento em Tesouro Direto está sujeito à alíquota regressiva de imposto de renda, conforme essa tabelinha que eu estou mostrando aqui para vocês, que começa em 22,5%, termina em 15%, também incidente sobre os rendimentos, e quanto mais tempo você deixa o seu dinheiro investido, menos imposto você paga, mas é claro que se você fizer um resgate dentro dos 6 primeiros meses da sua aplicação, você vai pagar uma alíquota de imposto de renda de 22,5% sobre os rendimentos, a maior de todas essas que a gente tem por aqui. Então é muito importante você ter ciência desses ônus, dessa carga tributária que envolve as aplicações em Tesouro Direto, para você ficar ciente do que vai ocorrer, do que vai acontecer ou não com o seu dinheiro. E além disso,
disso, é importante você ter em mente que, se você investe mais de 10 mil reais em Tesouro Selic, né, dentro de um mesmo CPF, independente da quantidade de corretoras, se você tem dentro de um CPF mais de 10 mil reais investidos em Tesouro Selic, o que ultrapassar esse valor de 10 mil reais estará sujeito à cobrança da taxa de administração da B3, que a gente chama mais comumente de taxa de custódia, de 0,2% ao ano, tanto sobre o capital investido quanto sobre os rendimentos, e que é cobrado em 1º de janeiro e em 1º de julho. Se você tem aí Tesouro Selic em até 10 mil reais, não precisa se preocupar que você está isento dessa cobrança, mas se você já tem um valor excedente a isso, é muito provável que nessa época, perto de 1º de janeiro e perto de 1º de julho, você receba um e-mail da nossa B3, te informando sobre uma cobrança que vai acontecer direto lá na sua conta da corretora. E é importante que você se programe para deixar dinheiro aplicado na conta da corretora por onde você fez essa compra de títulos. E além do Tesouro Selic, pessoal, então rende a taxa Selic diária, não tem praticamente risco nenhum de você ter prejuízo, de você resgatar menos do que você investiu e de você ter algum tipo de risco, porque o nosso governo federal é o emissor de títulos de dívidas mais seguros que existe no nosso mercado financeiro. E esse, então, é o primeiro investimento que, se você é iniciante, quer começar a investir, quer colocar o seu primeiro pezinho no mundo dos investimentos, é, sem sombra de dúvidas, uma das melhores escolhas que você pode fazer, com investimento mínimo aí a partir de R$130. Além do Tesouro Selic, existe um tipo de investimento que é muito parecido com ele, que são os chamados CDBs de liquidez diária, que rendem um percentual do CDI. E eles têm uma forma de rentabilidade, uma maneira de funcionamento extremamente parecida com o Tesouro Selic. Só que ao invés de serem emitidos pelo nosso governo federal, são emitidos por instituições financeiras privadas, como bancos. E aí, no caso dos CDBs, ao invés de você receber a taxa Selic, você recebe como rentabilidade um percentual do CDI, que é uma taxa muito próxima da Selic, que rende praticamente a mesma coisa da Selic. E eu gosto muito, por exemplo, do CDB de liquidez diária, de duas instituições confiáveis e que têm excelentes rentabilidades, que são os CDBs de liquidez diária, tanto do Banco Sofisa Direto quanto do Banco Decoval, que rendem 110% do CDI. Hoje, no momento em que eu gravo esse vídeo, a nossa Selic está em 13,75% ao ano e o CDI está em 13,65% ao ano em termos aproximados. E aí, CDBs como esse te dão uma rentabilidade bruta de mais de 15% ao ano, enquanto a Selic se mantiver nesses patamares elevados. Com a grande vantagem de que os CDBs não têm a incidência da taxa de custódia da B3 de 0,2% ao ano, e também tem a liquidez diária que o Tesouro Selic tem, te permitindo resgatar em quaisquer dias úteis. E os CDBs, tanto do Sofisa Direto quanto do Decoval, têm essa excelente rentabilidade de 110% do CDI, com liquidez diária. São instituições sólidas, confiáveis, com excelentes indicadores de saúde financeira. E se você não tem uma conta digital nesses dois bancos, que são contas digitais 100% gratuitas, pelos códigos de indicação e pelos links de convite que eu vou deixar aqui na descrição, abre sua conta e investir conforme as regrinhas que vão ficar aqui embaixo. Você pode ganhar R$50 de presente do Banco Sofisa e R$100 de presente do Banco Decoval. E aí, pessoal, então, os títulos do Tesouro Selic e o CDB de liquidez diária, para mim, na minha visão, são os primeiros investimentos de renda fixa que quem é iniciante, quem está começando, deve ter aí na sua carteira de investimentos. E vamos então agora para a segunda classe, o segundo tipo de investimento de renda fixa, que na minha visão, todo investidor que está começando a investir precisa ter na sua carteira de investimentos. E a segunda classe de investimentos dentro da renda fixa são chamadas LCIs e LCAs, que são abreviações para letra de crédito imobiliária e letra de crédito do setor agrícola. E quais são as grandes vantagens das LCIs e LCAs frente ao Tesouro Selic e aos CDBs? E a grande vantagem é a isenção de imposto de renda sobre os rendimentos. Sabe o imposto de renda nessa tabela regressiva que começa em 22,5% e termina em 15%, que eu falei que incide sobre os rendimentos do Tesouro Direto e que incide também, pessoal, sobre os rendimentos do CDB? Pois é. Esse imposto de renda ele não incide sobre as LCIs e LCAs porque elas têm um tratamento tributário privilegiado, ou seja, o governo definiu que esse tipo de aplicação não terá a incidência de imposto de renda. Isso justamente porque esse tipo de aplicação, pessoal, visa fomentar o setor agrícola, o setor imobiliário, setores extremamente estratégicos para a nossa economia. E se você, então, pode abrir mão da liquidez diária, já que a maior parte das LCIs e LCAs que a gente tem no mercado, elas não têm liquidez diária, se você pode se programar, deixar seu dinheiro investido por 6 meses, 1 ano, 2 anos,
Na minha visão, sem sombra de dúvidas, essas são as melhores aplicações. E no Banco Sofisa Direto, eles têm uma LCI promocional, que geralmente aparece no mês do seu aniversário, né? Você que já é correntista, que já tem sua conta aberta há mais de 2 meses, se você tem a sua conta e chegou aí o mês do seu aniversário, entra aí no seu aplicativo do Banco Sofisa Direto, que é muito provável que você encontre, né, uma LCI com rentabilidade de 104,5% CDI e vencimento em 1 ano, que na minha visão hoje é a melhor LCI, né, ou seja, investimento de renda fixa, seguro, conservador e com isenção de imposto de renda que você aí vai ter ao seu alcance. Inclusive, eu já falei sobre essa LCI, dei mais detalhes sobre ela nesse vídeo que eu vou deixar aqui em cima nos destaques. E além dessa LCI que só aparece no mês de aniversário do cliente, e para quem dentro do Banco Sofisa Direto já tem uma conta aberta e já opera nessa conta há mais de 2 meses, há também as LCAs do Banco da Ecoval, que são excelentes opções de investimento. O Banco da Ecoval tem LCAs com prazos mínimos de 6 meses até 3 anos, que você pode escolher e investir de acordo com a sua necessidade específica, para quem pode deixar o dinheiro investido por menos tempo, tem prazos menores de aplicação, para quem pode deixar o dinheiro investido por mais tempo, tem prazos maiores de aplicação. Tem rentabilidades tanto pré-fixadas quanto atreladas a um percentual do CDI, e em específico as LCAs que rendem um percentual do CDI, que são as minhas favoritas, têm rentabilidades a partir de 95% e até mesmo que chegam a 103% do CDI, também igualmente isentas de imposto de renda. E agora que a gente já falou sobre as LCIs, LCAs, falamos também sobre o Tesouro Selic e sobre os CDBs de liquidez diária, vamos à terceira e última classe de investimento de renda fixa, que são ideais para quem está começando a investir e que vão te trazer excelentes rentabilidades, mesmo que você esteja começando agora e mesmo que você tenha pouco dinheiro. Mas antes de falar sobre esse terceiro e último tipo de investimento de renda fixa, eu preciso te dar um recado muito importante. Agora nos dias 24, 25 e 26 de maio, eu vou fazer uma imersão gratuita aqui no YouTube, que se chama Os Segredos da Renda Fixa, onde eu vou te falar tudo, absolutamente tudo que você precisa saber para se tornar um investidor completo em renda fixa e saber identificar e fugir das principais ciladas que bancos e corretoras tentam repassar e tentam fazer com que você caia com relação a investimentos de renda fixa, como é o caso de fundos de investimento, de COI, de títulos do Tesouro do Mercado Secundário. E se você então quiser saber sobre o que isso se trata e como que você foge dessas ciladas que muitas instituições aí tentam te vender como boas oportunidades na renda fixa, se inscreva na imersão Segredos da Renda Fixa pelo link que vai ficar aqui embaixo na descrição e também que eu vou fixar aqui nos comentários desse vídeo. Dado esse recado, então vamos ao terceiro e último tipo de investimento de renda fixa, que é perfeito para você investir, seja você investidor iniciante, seja você aí que está começando com pouco dinheiro, que são os títulos do Tesouro Direto IPCA. Assim como os títulos do Tesouro Selic, os títulos do Tesouro IPCA são um outro tipo de título do Tesouro Direto, no qual você então está emprestando dinheiro para o nosso governo federal, que é o emissor de investimentos de renda fixa mais seguro que a gente tem no mercado financeiro. E se a gente voltar aqui para a parte, né, dos títulos do Tesouro Direto dentro do site do Tesouro Direto, a gente vai ver que tem vários tipos de títulos aqui do Tesouro IPCA. Tem títulos que não pagam cupons de juros semestrais, tem títulos aqui que pagam juros a cada 6 meses. Sobre esses tipos de títulos que pagam cupons de juros semestrais, eu vou deixar um vídeo aqui em cima nos destaques muito importante com uma reflexão seríssima que você precisa saber sobre esse tipo de investimento. Mas hoje eu não vou falar sobre os tipos de títulos com juros semestrais, eu vou focar nesses títulos aqui que não pagam cupons de juros semestrais, que são os títulos do Tesouro IPCA 2029, 2035 e 2045, esses anos que se referem respectivamente aos vencimentos desses títulos. E vocês podem perceber que esses títulos têm investimentos mínimos extremamente democráticos. Aqui no caso do IPCA 2035, você começa a investir com R$ 33,10 e tem uma taxa aqui de IPCA mais 6,15%. O vencimento do Tesouro IPCA 2045, que aqui a gente vai utilizar aqui como exemplo didático, ele vence em 15 de maio de 2045, mas isso não quer dizer que você precise deixar o seu dinheiro investido até essa data. É claro que se você quiser deixar, não há problema nenhum nisso, e quando você deixa o seu dinheiro, o seu aporte investido, do Tesouro IPCA 2045, até o vencimento, você tem a garantia de receber exatamente a rentabilidade contratada, que aqui no caso é de IPCA mais 6,15%, ou seja, é o IPCA, a inflação que tiver acumulada durante todo o período em que seu dinheiro ficar investido, mais 6,15%, ou seja, vai te dar uma garantia de ter uma rentabilidade acima da inflação de 6,15%. Porém, esse tipo de título, ele está sujeito ao IOF, que a gente mostrou aqui no início desse vídeo,
para resgates com menos de 30 dias e está sujeito à tabela regressiva de imposto de renda. Além disso, diferentemente do Tesouro Selic, que você pode resgatar antes do vencimento em qualquer dia útil, sem correr nenhum tipo de risco de perda, de oscilação, no caso dos títulos IPCA isso não acontece. Se você resgata antes do vencimento, por causa dos chamados efeitos da marcação a mercado, se você nunca ouviu falar da marcação a mercado ou não sabe do que se trata a marcação a mercado, tem um vídeo que eu vou deixar aqui em cima nos destaques em que eu falo sobre isso, e na imersão Os Segredos da Renda Fixa, que a gente vai fazer a partir do dia 24 de maio, eu vou falar sobre isso também. Mas o que você precisa saber é que no caso dos títulos IPCA, em resgates antes do vencimento, você fica sujeito a essa oscilação que se chama marcação a mercado e, se você for vender o seu título no momento em que as taxas que estão sendo praticadas para o mercado, para esse mesmo tipo de título, estiverem abaixo da taxa que você contratou, por exemplo, aqui no caso, vamos supor que eu faço um aporte, hoje, né, nesse título do Tesouro IPCA, eu faço um aporte mínimo aqui de R$ 33,10 a essa taxa de 6,15%. Se quando eu vou vender esse meu título antes do vencimento, a taxa para o mercado, né, praticada nesse tipo de título, tiver menor que essa minha taxa, eu inclusive consigo ter rentabilidades superiores a essa taxa anual aqui que eu contratei de 6,15%, justamente por causa dos efeitos da marcação a mercado. Por outro lado, se quando eu for vender esse meu título antecipadamente, ou seja, antes do vencimento, a taxa praticada para o mercado estiver maior do que a taxa que eu consegui, aqui no nosso exemplo de 6,15%, isso quer dizer que quando eu for resgatar esse meu título, eu vou ter uma rentabilidade abaixo dessa que eu contratei, de inflação mais 6,15%, e eu posso ter no curto prazo até mesmo uma rentabilidade negativa. Como eu quero mostrar aqui para vocês didaticamente, nessa minha tabela de aportes que está aqui, né? Para quem não sabe, junto com os meus alunos do treinamento Mapa do Tesouro, né, a gente faz aportes periódicos acompanhando as oscilações das taxas dos títulos IPCA e percebam que por essa tabela, por essa parte aqui, olha, de rentabilidade contratada, que para cada data de aplicação aqui, que é a primeira coluna dessa tabela, eu inclusive vou dar um zoom aqui para ficar mais fácil de vocês verem, perceba que para cada data de aplicação eu consegui uma rentabilidade contratada para esse meu título. Aqui só tem aportes em títulos IPCA 2045. Isso porque essas taxas que são praticadas, a rentabilidade contratada, né, ela oscila em todos os dias úteis, né? Essas taxas que são informadas aqui, pessoal, à exceção do Tesouro Selic, todas essas taxas aqui, elas oscilam em todos os dias úteis. E para cada aporte que você faz, você vai receber uma rentabilidade diferente, conforme aqui essa coluna de rentabilidade contratada que vocês estão vendo. E percebam que lá no início de 2022, eu fiz aportes com taxas, né, muito menores no título IPCA 2045, que a gente está vendo hoje, né? No momento que eu gravo esse vídeo, a gente tem uma rentabilidade de IPCA mais 6,15%. Então perceba que a minha rentabilidade acumulada, né, durante esse período, ela é de menos 1,13%. Por quê? Nesse título eu estou tendo uma marcação a mercado negativa. Por outro lado, dá só uma olhadinha nesse último aporte que a gente fez agora em março de 2023, que eu consegui uma excelente taxa de IPCA mais 6,58%. Nesse aporte, né, em que eu fiz há 48 dias corridos atrás, perceba que eu consegui uma taxa bem maior do que a gente tem no momento, né, que é IPCA mais 6,15%. E se eu fosse vender hoje esse aporte que eu fiz, eu teria, né, uma rentabilidade bruta, né, dentro desse período de 48 dias de 8,78%, justamente por causa da marcação a mercado. Eu estou fazendo uma venda antecipada, né, e vendendo com uma taxa sendo praticada para o mercado de IPCA mais 6,15%, bem menor do que eu consegui com esse aporte, que foi IPCA mais 6,58%. Então é muito importante você ver que se você for seguindo essa escadinha, né, de complexidade, ainda que dentro da renda fixa, começar em Tesouro Selic, CDBs de liquidez diária, depois ir para as LCIs e LCAs, que via de regra não tem liquidez diária, ou seja, você não pode resgatar a qualquer momento, e sim então somente no vencimento, e depois ir para os títulos IPCA, em que você pode levar até o vencimento, que é quando você vai ter a garantia de receber exatamente a rentabilidade contratada, ou em que você pode resgatar antes do vencimento, né, garantindo esses efeitos de marcação a mercado, né, em que você vai estudar junto comigo, né, e fica aqui o convite para você estudar junto comigo a marcação a mercado, né, e que se você estudar e souber utilizar, você vai ter excelentes rentabilidades, você consegue, sem sombra de dúvidas, né, com essa tríade, com esse tripé de investimentos em renda fixa,
Ainda que você seja um investidor iniciante e ainda que você esteja começando com pouco, sem sombra de dúvidas, trazer para a sua carteira de investimentos, para o seu patrimônio, rentabilidades que podem fazer inveja aos investimentos de renda variável, como é o exemplo aqui desses aportes, últimos aportes aqui que eu fiz nos títulos IPCA 2045 e todos que estão aqui, olha, com uma rentabilidade de mais de 8%, né, em pouquíssimo tempo, em grande parte aqui em menos de 3 meses. E aí fica o convite, então, se você quiser se aprofundar nesses assuntos, marcação a mercado, renda fixa comigo, que você se inscreva na imersão Os Segredos da Renda Fixa pelo link que vai ficar aqui na descrição, que a gente vai fazer nos dias 24, 25 e 26 de maio. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Qualquer dúvida, qualquer observação ou sugestão, coloca aqui para mim embaixo nos comentários, que assim que puder eu te respondo. Por hoje é isso e até a próxima.